Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 24. Graça e paz, meu querido ouvinte. Um furacão chamado graça é mais um pouco da palavra. O filme Mar em Fúria conta a história de uma tempestade real na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1991. Com certeza, esta foi uma das tempestades mais fortes já registradas na história. A chamada tempestade perfeita foi o resultado de 3 tempestades combinadas em uma só, criando uma situação quase apocalíptica no Oceano Atlântico. 2 tempestades existentes foram atingidas por um furacão, ironicamente chamado de furacão Graça. A combinação desses 3 elementos climáticos produziu um monstruoso furacão de mais de 3.200 km de largura, que produziu ondas de 30 metros de altura. Em Mateus capítulo 8, versículos 23 e 24, encontramos uma história dos discípulos de Jesus diante do que poderia ser descrito como o seu furacão Graça. Diz o texto que, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus dormia. Agora observe o que o versículo 23 diz. Seus discípulos o seguiram. E seguindo Jesus, eles foram levados para dentro de uma tempestade. O fator interessante é que a tempestade veio quando os discípulos obedeciam ao Senhor. Às vezes, quando surgem problemas, dizemos que são resultados da desobediência, mas o fato é que uma tempestade, na verdade, pode ser também resultado da obediência. Deus pode usar as tempestades em nossas vidas para realizar os seus propósitos. Como diz o ditado, o mesmo martelo que quebra o vidro também forja o aço. Às vezes pode parecer que seria melhor nunca passarmos por uma tempestade. Achamos que a vida sempre deve ser fácil. Mas há coisas que aprendemos nas tempestades, há coisas que aprendemos em dificuldades e crises que não aprenderíamos de nenhuma outra forma. A Bíblia ensina que depois das provações virão os triunfos. Deus tem seus propósitos nas tempestades. E se Jesus estiver no seu barco, você pode ter certeza que sairá ileso deste furacão chamado graça. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, obrigado por elas existirem. Sim, ó Deus, obrigado pelas tempestades que nos assolam, porque elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Ó Pai, que os nossos ouvintes possam compreender dessa forma, e mais do que isso, sabendo, ó Deus, que o Senhor está no controle do nosso barco, podemos confiar que chegaremos ilesos do outro lado. É no nome do seu Filho que eu oro. Amém.